agora fala conosco de uma forma especial, em nome de Jesus. Amém. A palavra está com o pastor Pereira, que estará apresentando para o leitor da noite. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Deus Espírito Santo. 20 anos compartilhando a graça e a misericórdia de Deus aqui neste lugar. Como pela manhã a preletora falou, em alguns momentos passa os filmes desses 20 anos como igreja e de mais 5 ou 6 como congregação. Passa o filme de quando vim aqui com o pastor Ari Osvaldo, encontrei a irmã Lina com muitas crianças deitada em cima de uma esteira pregando o evangelho. Eu acho que você estava lá, Ana. Eu acho que você estava lá, Elísia. Eu acho que você estava ali, Thaís. Talvez também você, José Herbert. Mas de uma coisa a gente entende, é o que diz o apóstolo Paulo: um planta, outro rega e Deus dá o crescimento. E quando eu olho o tanto que Deus já fez, eu só posso dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Para vocês que me ouvem agora, para vocês que estão aqui no templo, todos os preleitores, para este aniversário dos 4 dias, são pastores que foram ordenados por esta casa. Nesta noite, um dos primeiros pastores ordenado é um servo, é um filho, é um amigo, que eu mandei para uma empreitada daquelas mais duras, um desafio muito grande. E hoje eu posso agradecer a Deus por ter enviado, e Ele agradece a Deus por eu ter ordenado e enviado também. Porque foi plantada uma igreja ali em Jardim Primavera, que tem o nome Igreja Batista Jardim Primavera. Essa mesma igreja tem uma filha aqui no Lobato, Jardim Lobato. E esse pastor tem honrado o nome desta igreja e da igreja a qual ele pastoreia. Hoje também é presidente dos Homens Batistas no estado da Bahia. Quase que nós não encontramos. Semana passada eu estava em Bom Jesus da Lapa e naquele sertão, naquela caatinga, andando de Kombi, atravessando o Rio São Francisco. Isso nos dá alegria de ver como Deus é bom e como a misericórdia dele dura para sempre. Eu quero convidar o pastor Nerinaldo Luiz. Será o orador que vai começar as conferências desta igreja nesse 20º ano de bênção e de vitória aqui neste lugar. Agora quero convidá-los a se colocarem de pé, porque mesmo sendo quem é, ele é servo, e ele sabe que depende daquele que lhe escolheu, daquele que lhe enviou. E nós, como igreja, nós vamos pedir ao Pai, em nome do Filho, que use de sobremodo
o teu ungido nesta noite para falar ao coração da igreja que aqui está, ao seu coração que está nos acompanhando através das redes sociais. Você também é convidado agora a convidar o Pai a derramar uma unção dobrada do Espírito Santo sobre a vida do pastor Nerinaldo Luiz, em nome de Jesus. Soberano e eterno Deus, nosso Pai. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o teu nome. Grande é o teu nome, tremendo e maravilhoso. Nós estamos nesta noite de conferências, pedindo graça e misericórdia sobre nós, o teu povo, e sobre a vida do teu filho, do teu ungido, meu Senhor. Assim como o Senhor já tem usado, mas nesta noite usa como melhor aprover o Senhor e fala com todos nós. Aleluia. Em nome de Jesus. E quem crê dá um brado de glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Pai. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Pode se assentar, queridos, aquele que esteja ainda em pé. Para mim é uma alegria esta noite poder estar juntamente com os irmãos nessa abertura de conferências por ocasião dos 20 anos como emancipação da Igreja Batista Fonte da Vida aqui neste lugar. Porque como congregação ela já tem alguns dias atrás, mais 5, mas como igreja organizada, 20 anos. E nós poderíamos dizer que são 20 anos compartilhando a misericórdia, a graça e, acima de tudo, a paz de Deus neste lugar. E é por isso que nós estamos aqui esta noite, porque todas essas coisas têm acontecido, pastor Pereira, nesta comunidade. E eu tenho certeza que essas coisas, elas não só aconteceram aqui, mas elas aconteceram também em outros lugares a partir daqui. É por isso que nós podemos dizer que aquele lugar aonde nós estamos pastoreando, que é a Igreja Batista Jardim Primavera, que tinha um outro nome, se tornou uma primavera, se tornou um jardim, porque a paz que estava aqui na fonte da vida foi derramada também naquele lugar. Você pode aplaudir ao Senhor por isso. Agora você pode aplaudir a Ele com alegria. Você pode dar um brado de vitória esta noite. Você pode dizer comigo, aleluia, aleluia, aleluia. O nosso Deus, Ele é poderoso. O nosso Deus, Ele é maravilhoso. E nós só podemos tributar a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. E eu não poderia esta noite iniciar a falar qualquer coisa se não fosse
primeiro uma palavra de gratidão a Deus pela vida desta igreja na minha vida. E esta igreja, ela é o reflexo do seu pastor. Se esta igreja foi bondosa para comigo, ela foi bondosa porque a essência do seu pastor é a bondade. E eu quero agradecer esta noite ao meu pastor. É o seu pastor, mas também é o meu pastor. E ele sabe que eu não abro mão disso. Essa igreja aqui já ouviu eu falar isso, Vilé. Que alegria vê-lo. Essa igreja já viu eu falar isso várias vezes. E por ocasião desses 20 anos eu não posso deixar de agradecer a Deus pela sua vida, meu pastor. Tudo que eu sou começou a partir de você acreditar em mim. Tudo que a Igreja Batista Jardim Primavera é, a congregação a qual está estabelecida foi porque houve um homem de Deus que acreditou em uma pessoa, e eu procuro honrar a confiança que ele depositou na minha vida. E se eu tenho uma missão, é honrar a sua confiança e agradecer a Deus pela sua vida e pela vida da sua família. Então, muito obrigado porque o Senhor acreditou em mim. E o meu coração e da minha família é um coração grato eternamente. Porque gratidão é a memória do coração. O coração, ele não pode se fechar para a gratidão. Independente do tempo, independente do momento, o nosso coração precisa nutrir a gratidão. E nesses 20 anos, eu quero dizê-lo que o meu coração transborda de gratidão pela sua vida e da vida de toda a sua família. Que Deus continue derramando graça, misericórdia e paz sobre você e sobre a sua casa. Amém, igreja? Que o Senhor continue dirigindo as nossas vidas esta noite. Pastor Pereira, ele nos convidou para fazer a abertura esta noite de um tema que esta igreja já tem vivido durante todo esse período, um tema que é o tema da nossa convenção batista brasileira. O texto que nos foi dado foi lá em 2 João, e eu queria convidá-los a abrir a sua Bíblia mais uma vez. 2 João, capítulo 1. Segunda João, capítulo 1, versículo 3, que nos diz: quantos acharam, diga achei. Quem não achou, diga escola bíblica dominical. Diz assim o texto: a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão convosco em verdade e em amor. Meus amados irmãos, o compartilhar a graça e a misericórdia é mais que uma ação, é um estilo de vida, deve ser um estilo de vida daqueles que entregaram a sua vida para Jesus. E eu acho que eu estou diante de pessoas que já entregaram a sua vida para Jesus. É um modo de escolha de viver. Nós escolhemos viver Cristo em nós.
Nós escolhemos viver Cristo através de nós. E se nós escolhemos viver Cristo através de nós, nós precisamos transmitir esta palavra que nos alcançou. Antes nós andávamos em trevas, mas agora nós andamos nesta maravilhosa luz. Ainda que esta luz, que é chegada pelo processo físico, ela se apague, a luz de Cristo, ela habita em nós. E quando a luz de Cristo, ela habita em nós, nós alcançamos a paz da parte de Deus, ainda que nós estejamos em uma grande luta, em uma grande tribulação, em uma grande guerra, essa paz do Senhor, ela está em nós. E é justamente isso que nós vimos durante esses 20 anos desta igreja estabelecida aqui neste lugar, um lugar onde tinha as trevas, mas agora a luz de Cristo chegou aqui para brilhar nesta comunidade. E por isso que muitos de vocês alcançaram esta luz. Por isso que muitos de vocês que não tinham esperança, encontraram esperança. Mas encontraram por quê? Porque alguém foi encontrado anteriormente. E encontraram por quê? Porque alguém entendeu a mensagem de Deus, a vontade de Deus para a sua vida, de compartilhar a graça e a misericórdia. Vamos dizer juntos, diga assim comigo: eu preciso compartilhar a graça e a misericórdia. Compartilhar graça e misericórdia se faz necessário para que as pessoas tenham a sabedoria, e não a sabedoria humana, mas a sabedoria da palavra de Deus. Sabedoria humana todo mundo está cheio aí já. Os polos universitários estão oferecendo, as academias estão oferecendo, mas a sabedoria divina, somente a igreja de Cristo, ela pode oferecer. A igreja está aqui essa noite? Então só você pode oferecer. É por isso que lá em as cartas ao Timóteo e Tito, ele inclui também a misericórdia, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e Pai de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Meus amados irmãos, talvez você que nos assiste nesta hora esteja perguntando o que é graça, o que é misericórdia e o que é paz. Graça, meus amados, nós já conhecemos que é um favor dispensado sem mesmo nós merecermos. O homem se afastou de Deus, como nós conhecemos lá em Gênesis. O primeiro casal foi colocado na terra com um propósito, e eles se afastaram desse propósito. Mas a graça de Deus se voltou novamente para esta humanidade, para mim e para você, e para você que me assiste nesta hora, para te resgatar, para te transformar, para te trazer para perto do Pai novamente. Foi essa misericórdia que fez com que um dia esse Naldo que está aqui nesta hora, que estava perdido, este Naldo que está aqui esta hora, que não tinha um lugar nos céus, o evangelho de misericórdia, graça e paz me fosse apresentado, e eu entregar a minha vida para Jesus, e Ele transformar a minha vida, e de tantos outros que aqui estão, e pode transformar a sua vida também, meu amigo e minha amiga, porque esta graça, misericórdia e paz, ela não está limitada para
alguns, ela tem acesso para todas as criaturas, e essas criaturas se tornarem filhas de Deus. Misericórdia, meus amados irmãos. É por isso que 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20 diz: porque fostes comprado por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no nosso corpo e no vosso espírito, o quais pertence a Deus. Um presente de Deus sobre as nossas vidas. Quem é a igreja pode dizer muito obrigado, Senhor, pelo presente da graça do Senhor sobre a minha vida. A graça, meus amados irmãos, ela cobre o pecado dos homens. É por isso que a igreja ela sempre é acolhedora, pastor Pereira. É por isso que a igreja ela está sempre disposta a acolher. A igreja é o lugar dos imperfeitos buscando ser perfeitos. É por isso que provavelmente durante esses 20 anos de jornada como Igreja Batista Fonte da Vida, talvez você enfrentou alguma incompreensão, quando quis acolher alguém, quando quis colocar alguém no colo, quando quis restaurar alguém. Muitas das vezes a igreja ela é incompreendida, porque ela quer exercer esta misericórdia, esta graça, para que alcance a paz na vida de outra pessoa. A igreja é lugar dos imperfeitos, para se tornar essa pessoa perfeita, porque essas pessoas só poderão se tornar perfeitas se conseguirem compreender o Evangelho de Cristo para suas vidas. Meus amados irmãos, amada igreja, a graça encobre o pecado. A misericórdia é um sentimento de solidariedade com alguém que está sofrendo alguma coisa. Assim, o perdão que nós alcançamos pelo sacrifício daquele que foi enviado, Jesus Cristo de Nazaré, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, é pela manifestação da misericórdia de Deus sobre a minha e a sua vida. Nós não merecíamos, mas Deus teve misericórdia de nós. Por isso que Ele enviou o seu Filho Jesus. Semana passada, eu estava em Bom Jesus da Lapa, em uma ilha chamada Canabrava. Você chega em Bom Jesus, você me viu naquela Kombi ali, a gente está saindo da cidade de Bom Jesus, adentro é uma estrada de terra, até chegar à beira do Rio São Francisco. Do Rio São Francisco você atravessa a canoa para chegar nessa ilha. Quando chega nessa ilha, tem 500 famílias nesta ilha. E lá tem um casal de missionários. A nossa ideia é construir uma igreja naquela ilha, porque já tem 20 famílias salvas. 20 famílias salvas. Mas a minha inquietação é entender porque Deus enviou aquele casal de missionário para aquele lugar. E eu perguntava àquele missionário: Cal, como é que você consegue evangelizar aqui? Porque, meus amados irmãos, evangelizar naquela ilha não é fácil. Uma casa é distante da outra em torno de 1 quilômetro. Dentro dos matos. Em um dos dias, nós fomos levar 500 Bíblias para aquele lugar. E fomos para distribuir algumas das Bíblias, porque a gente tinha consciência que não tinha condições de distribuir. Eu disse: Cal, levanta pelo menos umas 50 famílias para a gente distribuir as Bíblias, o restante fica. E ele deu risada. E eu sem entender porque ele estava dando risada.
mas ele estava dando risada, porque ele sabia da distância de uma casa para outra. Sabe quantas casas nós conseguimos distribuir Bíblias? Somente 11 casas o dia inteiro andando dentro dos matos nesta ilha. E eu disse, como é que esse casal aguenta? E aí Deus disse, eles entenderam o que é graça, eles entenderam o que é misericórdia, e eles entenderam que esta ilha precisa encontrar a paz que está em mim. Quando nós entendemos que a humanidade precisa conhecer a graça, a misericórdia e a paz, nós enfrentamos o que for necessário para que ela chegue e alcance a vida de outras pessoas. A paz, meus amados irmãos, o dicionário traduz paz em relação entre pessoas que não têm conflito. Mas muitas das vezes, para que a paz chegue, nós iremos enfrentar conflitos, mas seremos protegidos pelo Senhor. Se passasse um filme de 20 anos atrás, eu poderia me lembrar de um domingo, à noite, 17h30, de uma ligação que eu recebi. E nós aqui nesta porta, lá embaixo, nessa não, que a igreja não era nem aqui, era lá embaixo, buscando e pensando em uma saída, porque naquele momento era um momento de conflito. Mas quando nós enfrentamos os conflitos para estabelecer a paz, nós alcançamos o resultado de poder nesta noite comemorar 20 anos de bênção de Deus aqui neste lugar. Meus amados irmãos, amada igreja de Cristo, João capítulo 14, versículo 26 e 27 diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu tenho lhe dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Igreja Batista, fonte da vida, a paz de Deus faz parte desta igreja. A misericórdia alcançou esta comunidade. A graça do Senhor foi estabelecida aqui neste lugar, porque quando a igreja ela é plantada em uma artéria da cidade, é porque Deus quer estabelecer a paz neste lugar. E quantos históricos de vidas e famílias que foram transformadas, porque a paz de Cristo foi estabelecida neste lugar, através da igreja Batista, fonte da vida. Eu sei que durante esses dias de conferências, vocês irão ouvir muito sobre misericórdia, sobre graça e sobre paz. E vocês provavelmente irão ouvir de várias formas, com vários pensamentos, com vários viés. A sua mente será balançada e você será impactado pelo Deus de graça, misericórdia e paz. Mas esta noite eu quero pensar com você não somente sobre a bênção de ter a graça e a misericórdia e a paz em nossas vidas. Eu quero pensar com vocês esta noite também, como nós podemos fazer para compartilhar esta graça, essa misericórdia e essa paz. O que é que eu posso fazer? Como é que eu vou fazer? Como igreja, como é que nós iremos fazer para compartilhar? E é por isso, meus amados irmãos,
que lá em Apocalipse capítulo 11, versículo 15, vai nos dizer: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. Quem quer reinar com a igreja de Cristo para todo sempre, dê um glória a Ele, aplauda aquele que vai reinar para todo sempre, glorifique aquele que é o Senhor e continuará sendo o Senhor de todas as coisas. A igreja, o que ela mais espera é reinar com o seu Senhor. E aqui lá em Apocalipse nós vimos o texto dizer: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor. Ah, como eu almejo esse tempo, ah, como eu espero esse dia. E Ele não reinará mais por um período, Ele reinará para todo o sempre. É por isso que a igreja tem um dos hinetos que eu gosto muito, que diz: caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, glória a Deus, caminhando eu vou. E o que é que diz? Se você não vai, não impeça a mim. Se você não vai, não impeça a mim. Se você não vai, não impeça a mim. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Nesse momento aqui, nós estaremos vivendo a oportunidade do Senhor, Ele dominar todo o universo. Este é o nosso destino, este é o destino da Igreja Batista Fonte da Vida. E quando eu digo Igreja Fonte da Vida, eu não digo essas paredes, eu não digo esta geografia, eu digo cada um de vocês que estão aqui esta noite. E tantos outros que irão fazer parte desta igreja, porque esta igreja irá multiplicar, ela irá ser um celeiro de bênção nesta comunidade. Vidas irão se render ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque aqui eu vejo homens e mulheres que irão multiplicar misericórdia, graça e paz neste lugar. E este lugar será conhecido de Jesus. Meus amados irmãos, nós precisamos nos deixar ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos nos deixar que o barco nos leve, ainda que nós não saibamos remar. Mas quando eu digo barco o barco do Espírito. Nós precisamos nos deixar levar por Deus. Provavelmente, a família pastoral, no dia que Deus enviou ela para cá, ela não sabia a forma que seria esse culto esta noite. Sabe por quê? Porque Deus não nos mostra tudo quando Ele nos dá a missão. Porque se Ele nos mostrar tudo quando Ele nos dá a missão, nós iremos talvez desistir, porque no meio do caminho irá vir lutas, dificuldades e tribulações. Então Ele deixa tão somente que nós fiquemos com o sonho. Diga assim: eu preciso ficar com os sonhos de Deus para a minha vida nesta geração. Talvez se Deus nos mostrasse o mapa, a família pastoral, há 20 anos atrás, Ele dizer: não, eu não vou, vai ter aquela dificuldade, vai ter aquela luta, vai ter aquela guerra, vai ter aquela tribulação, vai ter isso, vai ter aquilo, não, eu não sou capaz, eu não vou. E talvez eles perdessem o privilégio de ter sido usados
como têm sido usados por Deus para glorificar o nome dele aqui neste lugar. Ou talvez eles olhassem e vissem tudo aquilo que Deus iria fazer, e eles não teriam feito pelo sentimento de adoração ao Senhor, teria feito pelaquilo que iria alcançar no futuro. É por isso que quando Deus nos lança, Ele nos lança sem nos mostrar o que vai acontecer lá na frente, para que nós possamos ter total dependência dEle em nossas vidas. A Igreja Batista, Fonte da Vida, ela precisa continuar deixando o céu adentrar na terra através da vida dela. Se nós queremos compartilhar graça e misericórdia, nós precisamos deixar que a cultura dos céus invada Boa Vista de São Caetano e toda a sua adjacência. Vamos dizer isso junto, diga assim: eu preciso deixar que a cultura dos céus invada este bairro. E a gente vai ser somente esse bairro, esta cidade. A cultura dos céus precisa invadir esta cidade. Pastor, como é que a cultura dos céus invade essa cidade? E se nós pudéssemos pegar um texto para que nós pudéssemos pensar sobre isso, nós iríamos pensar lá em Atos capítulo 17. E eu só quero ler com você um versículo. Em Atos capítulo 17. Depois você poderá ter a oportunidade de fazer a leitura do texto todo em casa. Mas eu quero ler Atos 17, versículo 30. Atos 17, 30. Diz assim: ora, não levou Deus em conta os tempos de... Agora, porém, notifica aos homens que todos, em todas as partes, o que é que eles façam? Se arrependam. E eles só irão se arrepender, Flávia, conhecendo sobre graça, misericórdia e paz. Esta igreja tem uma missão: apresentar ao mundo graça, misericórdia e paz. Foi justamente isso que o texto como um todo do capítulo 17 de Atos vai nos mostrar e vai nos levar a compreender que Paulo, ele compreendeu justamente isso. Ele compreendeu que tinha uma nação, que tinha uma região, que tinha uma geografia que precisava alcançar a graça, a misericórdia e a paz de Deus. E por isso, meus amados irmãos, se nós queremos que esta região alcance a cultura dos céus na sua vida, nós precisamos verdadeiramente mudar a realidade deste lugar. Você que já tem a graça, a misericórdia e a paz, você precisa mudar a realidade do lugar que você está. Boa Vista de São Caetano, final de linha, que era a fonte dos frades e hoje fonte da vida, foi mudada a realidade a partir desta igreja aqui neste lugar. Já não é mais o mesmo lugar, o aspecto já não é mais o mesmo. Eu me lembro que aqui era um lixão, as águas desciam nessas escadarias, mas esta igreja não olhou somente para dentro, ela olhou para fora. Ela só não olhou o espiritual, ela olhou o cuidado com as pessoas.
E ela mudou a realidade, porque ela veio para cumprir o papel dela aqui neste lugar. E nós como igreja, nós não podemos deixar esse legado parar. Nós precisamos continuar, que este legado, ele continue avançando para a glória do Senhor. Daqui a 40 anos, daqui a 60 anos, enquanto Cristo não vier buscar a sua igreja, esse legado, ele precisa continuar avançando. Porque a igreja dele aqui neste lugar pretende continuar mudando a realidade. Pense em uma rua, pense em um vizinho que precisa mudar a realidade. Deus te chama para mudar a realidade dessa pessoa, porque Ele quer operar através de você. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica e também a Bereia e a Antenas. O versículo 10 e o 16 do texto vai dizer: uma igreja chamada, uma igreja com a compreensão da grande comissão. É isso que nós precisamos ser, se nós queremos trazer e deixar o legado de graça, misericórdia e paz. Nós precisamos cumprir a grande comissão de Cristo, ide e anunciai o evangelho a quem? A alguns não, a toda criatura, e ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Meu irmão, minha irmã, você não está só, Deus está contigo, o Espírito Santo de Deus, Ele está com você. E se Ele está com você, Ele te ungiu para anunciar as boas novas. Um dia, quando eu fui para a congregação, lá embaixo mesmo só tinha 4 pessoas. Lá tinha 7 membros, melhor dizendo, era 7 membros. 4 pessoas adultas e 3 ratos de esgoto. Irmão, se tem uma coisa que eu tenho medo, é rato. Pastor Ailka teve aqui a semana retrasada, se eu não me engano, pregando. Quem estava aqui no culto a semana retrasada aqui viu? Tem gente que diz que joga na loto para ganhar um grande prêmio. Eu não. Eu joguei no joelho. E Deus me deu o melhor prêmio da vida, que é a minha esposa. Ela é tão boa que quando... É muito raro, Deus ouve minha oração, que é muito raro aparecer um calunga lá em casa, porque quando aparece eu pulo para cima do sofá e é ela que vai matar. Vocês estão rindo porque não foi na tua casa, mas lá é desse jeito mesmo. E quando eu cheguei lá, eu tive que enfrentar logo o quê? 3 ratos de esgoto. Pastor Pereira lembra que lá no fundo tinha aquele banheiro, e eu fui ver isso, Frávia. Um dia que eu entrei no banheiro, eu vi um negócio passar por baixo do chão, que o chão era todo embaixo fofo. Eu já suei muito frio. E você sabe que quando a gente está naquela indisposição, precisa ir no banheiro, é os calafrios que dava. Mas quando eu pensava, se eu for lá, posso me deparar com rato, não vou não. Mas a graça, a misericórdia que estava na fonte. Porque jardim só floresce se tiver água. Diga para seu irmão, jardim só floresce se tiver água. E diga aí, na fonte da vida tem a água da vida, porque tem a presença de Deus.
Aplauda ao nosso Deus, que nós estamos na presença dele esta noite. Na fonte da vida nunca faltou a presença de Deus. Se nós queremos continuar avançando e mudando os territórios, não poderá faltar a presença de Deus aqui neste lugar. E a presença de Deus, meus amados irmãos, é alcançada com jejum, coração. É com disposição de pagar um preço. É com disposição verdadeiramente de pagar um preço. Nosso bairro, nossas ruas, Salvador e todas as nações, ela precisa ser alcançada para Jesus, e nós precisamos ter a disposição de pagar este preço. 1 João capítulo 2, versículo 20 diz: mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm um conhecimento. Você tem conhecimento da parte de Deus, mas você também tem unção de Deus sobre a tua vida, porque jorra água neste lugar, vindo do trono de Deus. Sabe qual é o propósito da unção? Transformar o sobrenatural no natural. Tem aqui sem Deus e sem Jesus. O sobrenatural parece que está tão distante, mas quando ele adentra a nossa vida, através da exposição da palavra, o sobrenatural acontece e a nossa vida é transformada. É por isso que esta unção, ela é universal. Pastor Pereira, tem muitas pessoas que elas se perdem em o sacerdócio universal e o governo da igreja. Graças a Deus que nós temos a visão que o sacerdócio ele é universal. O governo é diferente. O governo, Deus lhe deu o governo. O sacerdócio ele deu a toda a igreja. E é por isso que um dia lá um irmão me ligou por tantas horas da noite, dizendo: pastor Naldo, tem uma vizinha que está endemoniada, vem cá para expulsar o demônio. Eu disse: meu filho, quem expulsa demônio não é o pastor Naldo, quem expulsa o demônio é o poder do nome de Jesus. Vá lá, que eu estou orando por você, e esse demônio irá partir em retirada. E ele foi. E o demônio partiu em retirada, pelo poder do nome de Jesus. Pastor, o que você está dizendo, quer dizer com isso? Eu quero dizer com isso que Deus quer usar a sua vida, porque a unção de Deus está em você. Feche os seus olhos por uns 10 segundos. Pense em uma pessoa que precisa ser liberta. Seu vizinho, seu parente, seu amigo. Ore por ela agora, por mais 20 segundos. Peça a Deus a libertação dela. Peça a Deus para usar a sua vida, para transformar a vida dela. Peça a Deus para que através de você essa graça, essa misericórdia e essa paz alcance a vida desta pessoa. Você fez essa oração? Diga aleluia. Versículo 2 e 3 do 17 lá em Atos diz assim: Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos, e dizia:
este Jesus que lhe proclamo é o Cristo. Sabe o que Deus está dizendo para nós esta noite? Neste 20 anos de celebração, é que nós precisamos proclamar que Jesus é o Cristo. E você precisa fazer isso a partir dessas pessoas que você acabou de orar, para que a cultura dos céus alcance a vida delas. E para que a cultura dos céus, Alessandro, alcance a vida destas pessoas, nós precisamos pregar o Evangelho sem distrações. São 20 anos focados no reino de Deus. São 20 anos focados que Jesus Cristo é o Senhor. São 20 anos focados dizendo que há esperança para Boa Vista de São Caetano, porque Jesus é o Cristo e Ele é o Senhor. Nós precisamos continuar pregando o Evangelho sem distração. O mundo tenta nos distrair, o mundo tenta nos roubar, o mundo tenta colocar coisas em nossas agendas, mas a nossa agenda, a minha e a sua agenda, tem que ter prioridade para implantar a cultura dos céus. A cultura dos céus precisa ser a prioridade em nossas vidas. É por isso que quando Paulo ele chega em Tessalônica, ele não ficou passeando, ele não ficou olhando as coisas, pelo contrário, o texto vai dizer que ele ficou 3 sábados. 3 sábados significa que ele ficou 21 dias insistentemente dizendo: Jesus, aquele que precisou morrer e ressuscitar, quem vocês mataram, é o Cristo. Porque o nome de Jesus tinha vários, mas o Cristo é diferente. O Cristo é o ressuscitado, aquele que está no meio da sua igreja para todo sempre. 21 dias sem distração, 21 dias dizendo: Ele ressuscitou, Ele ressuscitou, Ele ressuscitou, Ele é o Messias, aquele que foi prometido para tirar o pecado do mundo. Ele ressuscitou e Ele transformou a minha vida. E eu vi Ele quando estava a caminho de Damasco. Eu vi esse Cristo e agora eu anuncio. Se nós queremos implantar a cultura dos céus através da graça, da misericórdia e da paz, nós precisamos continuar anunciando esse Cristo sem nenhum tipo de distração que o mundo nos oferece. A agenda de Deus precisa ser prioridade na nossa agenda. Quem é fonte da vida aqui, dê glória a Deus. Diga: a agenda de Deus é a agenda da fonte da vida. A agenda de Deus é a centralidade da nossa vida e da nossa missão. Paulo dizia a todos: Ele é o Messias, o ungido de Deus que tira o pecado do mundo. Na Bíblia Shed, em sua tradução, ele vai dizer: Paulo arrasou com eles, porque quando a cultura de Deus chega em qualquer lugar, transforma todas as coisas. Meus amados irmãos, nós podemos arrasar com todas as coisas, pregando com as nossas vidas, com as nossas mãos, com o nosso trabalho, com o nosso testemunho, sempre focados em Jesus, na centralidade do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de toda a humanidade. Por isso que tem a história de alguns jovens movarianos, talvez alguns já conheçam.
essa história. Esses jovens colocaram a agenda de Deus como prioridade no seu coração. E eles foram para uma ilha para anunciar o Evangelho. Há em média 2.000 escravos que ali estavam. E eles foram sem perspectiva de voltar, porque a agenda de Deus era a prioridade na vida deles. A agenda de Deus precisa continuar sendo a prioridade em nossas vidas. Sabe por quê? Porque quando a agenda de Deus é prioridade em nossas vidas, nós podemos celebrar os resultados das colheitas. Esta noite o pastor iniciou dizendo: Ebeneze, Ebeneze, Ebeneze. Até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso nós estamos alegres. Sabe por quê? Porque ele olhou lá para trás e viu aqueles poucos meninos naquela esteira, juntamente com a nossa matriarca Emalina e alguns outros irmãos. E hoje, daqueles meninos se tornaram rapazes e moças que estão aqui celebrando ao Senhor. Mas não ficaram somente naqueles meninos, não ficaram somente naquelas pessoas. A partir daquelas pessoas houve uma grande multiplicação, e você está aqui a partir daqueles meninos. Hoje tem Igreja Batista Jardim Primavera, hoje tem Igreja Batista Betesda e tantas outras, a partir daqueles meninos. Porque quando nós focamos, a multiplicação chega, e Deus quer multiplicar ainda mais o número de homens e mulheres neste lugar que alcançaram graça, misericórdia e paz. Versículo 4 do texto vai dizer: alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo. Paulo está ali em um momento de confronto, Paulo está ali em um momento de guerra, Paulo está ali em um momento onde ele poderia sofrer punição, mas ele está dizendo: Jesus é o Cristo, Jesus é o Cristo. Ele está concentrado na agenda dos céus, ele está concentrado em implantar a cultura dos céus aqui na terra, e ele, concentrado nisso, algumas pessoas se uniram a ele. Quando nós implantamos a cultura dos céus, há uma multiplicação. Eu quero dizer uma coisa para você: o seu PGM não será você sozinho, irá haver uma grande multiplicação. O seu ministério não será você sozinho, vai haver uma grande multiplicação. Se tem alguém aqui que recebe, diga aleluia. O milagre vai revelar os céus. Sabe por que nós estamos aqui hoje? Porque os milagres revelam os céus. Aqui é o fruto do milagre de Deus. Quando você centraliza, os milagres acontecem. Sabe o que Deus não quer da igreja? Que você faça igual a Snoopy. Que história é essa, pastor? Quem lembra de Snoopy? Pouca gente, só eu que sou velho aqui, viu? Viu, Flávia? Luciano, você lembra, né? O Snoopy era assim, o Snoopy queria acertar no alvo. Só que o Snoopy, o alvo, fica lá, né? O alvo, todo mundo sabe o que é o alvo, aquelas rodinhas, e no meio tem a... Só que, para acertar no alvo, tá lá e você atira e tem que acertar. O Snoopy fazia diferente. Ele primeiro jogava a flecha, ficava lá presa, ele ia lá e fazia aquelas rodinhas e botava onde tinha entrado no lugar certinho. A igreja de Cristo não pode ser igual a Snoopy.
A igreja de Cristo precisa acertar o alvo. E quem quer acertar o alvo, não fica se mexendo demais. Não fica para um lado e para o outro. Ela se firma, ela se planta, ela persiste, ela persevera. Ela tem foco. E quando ela vive isso, o crescimento, ele acontece, porque é Deus que dá o crescimento. Diga assim: a minha missão é perseverar, a minha missão é anunciar, e a missão de Deus é multiplicar. A missão de Deus é multiplicar. Quando nós queremos implantar a cultura dos céus, nós precisamos pagar o preço pela obediência. Versículos 5 ao 7 diz: invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-lo para o meio da multidão. Contudo, não os chamou. Arrastaram Jason e alguns outros irmãos para que diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo mundo, agora chegaram aqui, e Jason os recebeu na sua casa. Jason pagou um preço por receber homens de Deus. Invadiram a sua casa, o arrastaram até a polícia da cidade. Imagine, sofreu acusação porque queria pregar o evangelho de Cristo. Esses alvoroços precisam continuar acontecendo em todo o mundo, porque nós pregamos o evangelho de Cristo. Nós não podemos nos intimidar. Nós precisamos continuar anunciando o evangelho de Cristo, porque a Roma de hoje precisa saber que só Jesus Cristo é o Senhor. E isso só pode acontecer se nós obedecer ao evangelho. E obedecer o evangelho talvez traga desconforto para as nossas vidas, afrontas e até mesmo despesas. Pastor, desconforto eu até quero, afrontas mais ou menos, e despesa de jeito nenhum. Eu quero dizer uma coisa para você: quanto mais você dá no reino, o reino devolve a você. Então, se você quer implantar a cultura dos céus, você precisa enfrentar desconfortos, afrontas e patrocinar as despesas do reino de Deus, em obediência à graça que você recebeu, que era imerecida para a sua vida. Meus amados irmãos, eu quero caminhar para finalizar, te convidando a você estar pronto para os novos desafios. São 20 anos de bênção de Deus aqui neste lugar, mas Ele não quer parar por aqui, Ele quer continuar avançando, e para Ele continuar avançando, esta igreja precisa ter a consciência que ela tem que estar pronta para novos desafios. Se eu estou falando esta noite com homens e mulheres que estão dispostos para novos desafios, glorifique aquele que é o Senhor desta igreja para todo sempre. Logo que anoiteceu, o versículo 10 diz: os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Era o momento de eles alcançarem novos territórios.
Mas o legado de Deus permanecia. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitados e alvoroçando as multidões. As perseguições, elas nunca irão parar, até que Cristo vir buscar a sua igreja, aonde nós esperamos e almejamos estar para todo sempre. Se tem uma coisa que vai acontecer nos céus, no céu não vai ter mais boleto, diga glória a Deus. Se tem uma coisa ruim, pastor Pereira, irmã Zete, é quando os boletos chegam em casa. Quem gosta de comprar aqui? Todo mundo gosta de comprar. Mas quando chega o boleto, misericórdia, né? Quando chega o boleto, meu Deus do céu, eu quero dizer uma coisa para você: no céu não haverá mais boleto. Sabe o que é uma coisa ruim? Tristeza, esse misto de emoções. A doença do século é a doença da alma. Autoestima baixa, falta de perspectiva, e isso mexe conosco. Tem dia que o nosso humor está lá em cima, tem dia que o nosso humor está lá embaixo. Mas no céu não haverá autoestima baixa, no céu será somente alegria. A alegria vai reinar nos céus. No céu, em Apocalipse, diz que não haverá choro, não haverá dor. Quem quer ir para esse lugar? Mas para você ir para este lugar, você precisa continuar reagindo contra o pecado. Porque a Bíblia vai nos afirmar que todos precisam conhecer que existe graça, misericórdia e paz, para que o Filho do Homem, ele venha buscar a sua igreja, e esta igreja ir morar com ele toda a eternidade. Por isso nós precisamos, meus amados irmãos, fazer como Paulo fez, e diz perfeitamente no versículo 16: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Nós estamos aqui nessa festa de celebração, mas quando sairmos daqui em direção à nossa casa, provavelmente nós iremos passar por frente de um bar, aonde as pessoas estão adorando a outros deuses. Talvez você chegue em sua casa, encontre ainda um membro da sua família que não teve esse encontro real com Cristo, e eles precisam também alcançar essa graça, essa misericórdia, essa paz. A capital grega, aonde Paulo estava, cheirava a idolatria e ao hedonismo, e isso queimava o coração de Paulo. Quando nós passarmos e vermos um paredão, isso precisa indignar o nosso coração, para anunciar o Evangelho de Cristo para essas pessoas. A resposta para esta comunidade, ela vai vir não da ação do governo, ela vai vir da ação da igreja de Cristo. Esse amanhã pode ser bem maior. A solução para esta comunidade, ela não virá dos governos constituídos pelos homens, ela virá da igreja de Cristo,
plantada aqui neste lugar. E a igreja diz: ela vai vir através da resposta dos pequenos grupos, ela vai vir através da resposta dos ministérios, o ministério de louvor cantando, e a glória do Senhor invadindo este lugar, e as pessoas chorando e dizendo: eu quero esse Deus. Eu quero esse Deus. Ela vai vir através da juventude transformada e dizendo: quem ama espera, sexo só depois do casamento. Ela vai vir de pais que ensinam os filhos no caminho que deve andar, porque quando crescer não irá se desviar dele. A resposta para esta humanidade, ela vem da igreja do Senhor, porque é uma igreja comprometida em compartilhar graça, misericórdia e paz. E esta igreja que é comprometida com isso, ela não perde oportunidade. Por isso que no versículo 19, 22 ou 23, vai dizer assim: então levaram Paulo ao Areópago, e ele se levantou-se na reunião e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto, e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecidos. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conheceres, eu lhes anuncio. E quem é que ele está anunciando? Jesus Cristo, o qual alcançou a minha e a sua vida, ao qual quer alcançar a sua vida, meu amigo e minha amiga, que ainda não entregou a sua vida para Ele. Nós precisamos fazer uma grande revolução de amor na propagação do Evangelho de Deus. Todos os inimigos irão cair, porque a igreja do Senhor está de pé. Meus amados irmãos, eu finalizo dizendo que o ponto central está no versículo 30, que diz: no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam. São 20 anos dizendo à comunidade de Boa Vista de São Caetano que ela se arrependa, porque existe um Deus poderoso. Atos capítulo 3, 19 diz: arrependam-se, pois, e volte-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte de Deus. Com o pecado, irmãos, com a iniquidade, nós murchamos, nós perdemos a autoridade e o poder, porque o pecado, ele cansa. O pecado, ele limita. O pecado, ele gera esterilidade espiritual. Mas a bênção de Deus traz vida, traz prosperidade, traz multiplicação e traz renovação. Quando nós estamos quebrantados, nós andamos sem limites. Quando nós estamos com a mente e o coração na obra do Senhor, nós alcançamos os propósitos, ideias, criatividade, unção, poder e renovação se estabelece sobre nós. E é isso que a Igreja Batista Fonte da Vida está entrando em um novo ciclo,
no ciclo da renovação de Deus sobre ela. E nesta renovação de Deus sobre ela, vocês irão experimentar de um reavivamento espiritual. Porque tem homens e mulheres apaixonados por Deus. Se tem homens e mulheres apaixonados por Deus, aplauda esse Deus que lhe deixou apaixonado. Eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, que este lugar é uma central de avivamento nesta cidade. E eu digo, pastor Pereira, uma central de avivamento, porque com 3 anos de vida, ela estabeleceu uma das suas primeiras congregações. Ela não precisou ter 10 anos, ela não precisou ter 20 anos, ela não precisou ter 5 anos, com 3 anos tão somente. O fogo que estava neste lugar, ele alcançou outros lugares, porque este lugar é uma central de avivamento para esta cidade. Vocês é uma central de avivamento. O avivamento de Deus está em nossas vidas. Que avivamento, pastor? Alguns trocam avivamentos com dons. Avivamento é a presença do Senhor. Os dons espirituais é outra coisa. E a presença de Deus está aqui neste lugar. A presença de Deus está na sua vida. Continue mais 20 anos. Continue mais 60 anos. Continue mais 100 anos. Enquanto Cristo voltar, anunciando graça, anunciando misericórdia, para que a paz alcance a vida desse estado. Não é mais nessa cidade, é desse estado. E a paz de Deus transforme a vida de milhares e centenas de pessoas. Fiquemos de pé. Você pode orar ao Senhor? Eu quero orar com você, mas eu quero que você abra a sua boca também para orar, enquanto o pastor já se dirige para cá. Você pode agradecer ao Senhor com palavras. Diga: Senhor, muito obrigado, porque são 20 anos de bênção do Senhor neste lugar. São 20 anos da misericórdia do Senhor alcançando vidas. 20 anos aonde a paz tem adentrado casas e famílias. São 20 anos aonde a geografia dessa comunidade está sendo transformada, restaurada, aonde famílias não tinham esperança, agora vê esperança. São 20 anos onde as pessoas passavam por este final de linha e não via nada, mas agora vê uma praça, vê um prédio, e ela não vê qualquer prédio, ela vê o templo do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua bondade. Muito obrigado pela tua misericórdia, muito obrigado pela tua graça, muito obrigado pela tua paz que alcançou a nossa vida. E essa paz, ela mudou o nosso jeito de ser, esta paz mudou a nossa identidade, esta paz mudou as nossas convicções. E é esta paz que nós, como igreja, nós queremos continuar anunciando. Nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor já fez até aqui. Nós somos gratos ao Senhor pela família pastoral. Nós somos gratos ao Senhor porque um dia o Senhor tocou no coração deste homem. E ele ouviu o teu
o chamado e se inclinou para este lugar e colocou na sua agenda como prioridade esta igreja, essas famílias que aqui estão e tantas outras que passaram aqui neste lugar. Ele priorizou a vida dele, Senhor, a essas pessoas, e nós te agradecemos porque o Senhor o tem usado e eu creio que continuará o usando para a glória do teu nome. Muito obrigado porque o Senhor ainda fará muito através desta igreja. Porque aqui tem um corpo, aqui tem um povo comprometido com a tua palavra, aqui tem um povo que te ama, aqui tem um povo que quer anunciar o teu evangelho, aqui tem um povo que quer implantar a tua cultura, a cultura dos céus aqui na terra. Eu, como sacerdote teu, enviado a este lugar esta noite para anunciar a tua palavra, eu quero interceder por essas pessoas a ti, pedindo ao Senhor que o Senhor derrame a porção dobrada do teu Espírito sobre elas, que o Senhor fale através dela, ao abrir, ao fechar da boca, que o Senhor as use, Senhor, para a transformação deste lugar, que haja crescimento de 1 por 10, de 10 por 100, e nós possamos declarar que Boa Vista do São Caetano é chamada Jeová chamar, Deus está aqui, neste lugar. De jovens comprometidos com o Senhor, de velhos tendo visão, sonhos. Nos dá uma geração, Senhor, voltada para a tua palavra. Assim como o Senhor mudou a história de Tessalônica, assim como o Senhor mudou a história de tantos outros lugares, muda a nossa história. Que o avivamento, Senhor, seja a nossa marca. Mas não faz somente aqui, Deus. Faz em todas as filhas desta igreja, porque todas as outras começaram a partir daqui, Senhor. E todos os filhos precisam honrar os seus pais. E nós, como igreja, filhas, nós queremos honrar a nossa mães. Pai, se esta noite tem algum coração endurecido, que o Senhor transforme o nosso coração de pedra em coração de carne. Que a unção dobrada do teu Espírito comece a adentrar nesse coração, que todas as motivações contrárias à tua vontade caia por terra, e a maior motivação nossa seja glorificar o teu nome, seja bendizer o teu nome, seja fazer o teu nome conhecido entre todas as nações, e todas essas nações tenham o seu nome escrito no livro da vida. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo que tu és. Muito obrigado pelo que o Senhor fez. Muito obrigado pelo que o Senhor irá fazer. Que o amor, ele prevaleça
no meio de nós, para a glória do teu nome. E a igreja de Jesus diz: aplauda ao Rei, Pastor Pereira. Mas eu quero ainda, esta noite, com esse mesmo Espírito, esse mesmo Espírito de Deus que trouxe a compreensão da sua bendita palavra. Eu sei que essa palavra falou ao seu coração como falou ao meu coração. E você esta noite que já entregou a sua vida para Jesus, e esta noite quer renovar a sua aliança, o seu compromisso, a sua posição de exercer o seu ministério. E talvez durante o percurso da caminhada, as lutas e as dificuldades tentaram te paralisar. Mas eu quero dizer, ela não conseguiu, você está aqui hoje. Ela não conseguiu, você está aqui hoje. Mas essa noite eu quero orar por você. Esta noite, Deus quer derramar mais sobre a sua vida. E eu quero te convidar a vir aqui à frente esta noite. Não se acanhe. Você que quer exercer o ministério de Deus na sua vida, eu te convido a vir aqui na frente esta noite. Você que estava pensando em desistir, você que estava pensando em paralisar, Deus quer derramar uma unção dobrada sobre você esta noite. Quem é a primeira pessoa? Quem é a primeira pessoa esta noite? Em nome de Jesus. Você na galeria Deus te chama. pode descer. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus te chama. Assim como você quer entregar sua vida para Jesus. Talvez você esteja na sua casa. Coloque a mão no seu coração. Deus quer mudar a sua história. Aleluia. Você pode vir aqui à frente. E talvez você que esteja aqui, que ainda não entregou a sua vida para Jesus. E você essa noite quer dizer: eu quero entregar a minha vida para Jesus. Deus te abençoe. Pode vir, filhos, aqui. Deus te abençoe. A Bíblia diz que eis que eu estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta do seu coração, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Sabe o que significa? Deus quer fazer uma festa na sua vida a partir de hoje. Mas isso só acontece a partir da sua decisão. Já tem essas pessoas aqui. E eu quero pedir ao pastor Pereira, como pastor da igreja, que ore sobre a vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus está aqui. A palavra ministrada nesta noite falou com todos. Eu sei que nem todos vieram aqui à frente, mas Deus compartilhou a sua palavra com a sua igreja nesta noite, e eu creio, pastor Nerinaldo Luiz, que nós não seremos o mesmo após ser desafiado pelo Espírito Santo na instrumentalidade da ministração de hoje, em nome do Senhor Jesus.
Senhor, mas aqui estão essas pessoas que entenderam o teu chamado nesta noite. Aqui está nesta noite também a tua igreja, aqui está o teu ungido, aqui está o povo que também nos assiste através do meio de comunicação. Nós nos rendemos diante do Senhor. Amém, igreja? Nós nos rendemos diante do Senhor. E agradecemos ao Senhor a boa palavra que o Senhor ordenou no nosso coração. Nos desafia a dar continuidade a tudo quanto já foi feito aqui neste lugar. Eu oro pela vida do Ivo, pela vida da Suzane. Eu oro, ó Deus, pela vida do teu filho Lucas. Eu oro por todos os membros e congregados, todos ministros, todos ministérios, que a bênção do Todo-Poderoso alcance a toda a família Fonte da Vida. Mas eu quero orar por você, meu filho, ungido do Senhor, que Deus usou nesta noite poderosamente, que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, a sua família, que o Senhor possa fazer transbordar na sua vida as bênçãos que Deus tem ordenado e vai ordenar. Amém, igreja? Que o amor de Deus, que a graça bendita de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador, que a consolação do Deus Espírito Santo repouse sobre nós, igreja do Senhor aqui, e a igreja do Senhor espalhada em todo o mundo. E a igreja do Senhor diz: amém e graças a Deus. Podeis assentar. Pastor Nerinaldo Luiz, Deus continue te abençoando. Igreja do Senhor, eu quero desafiá-los. Eu estou muito feliz com vocês hoje. Amanhã as bênçãos continuam, e eu gostaria que, se você tem, não é, um apreço por esse pastor, não deixe de vir, não deixe de compartilhar, não deixe a sua igreja nesses dias de aniversário. Amanhã eu estou comemorando 17 anos também de ministério, juntamente com os 20 anos da igreja. E amanhã também eu estarei, não é, dizendo a Deus da minha alegria de ter estado nesses anos como pastor presidente de vocês, porque agora eu deixo de ser presidente, mas sou emérito. Glória a Deus. Serei o pastor emérito até quando Jesus voltar. O nome do Senhor Jesus será glorificado. A todos um abraço, que Deus o abençoe e dê uma semana bem-aventurada, mas estejamos juntos em nome do Senhor Jesus amanhã. Amanhã quem vai ministrar é o pastor Silvio, foi o pastor que me ordenou ao ministério da palavra. E eu tenho certeza que vai ser também bênção de Deus na nossa vida. E eu gostaria, se não tivesse compromisso, você viesse também. Amanhã de novo, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.